Então, vamos lá, olha só. Conteúdo de prova nível 1. O que eu devo priorizar? O que eu devo fazer? Quais são os conteúdos que eu devo focar das provas níveis 1? Vamos falar sobre isso. Simbora! Primeira coisa, para a gente pensar em conteúdo de prova nível 1, eu preciso entender o que é uma prova nível 1 e o que eu preciso priorizar antes de pensar em exercícios, beleza? Então, essa é a primeira coisa. Então, olha só. Quais são as provas níveis 1? Não sei se vocês conhecem ou não, mas a VUNESP, ela prepara, gente, aproximadamente 40 vestibulares todo ano. Exatamente. Então, mais ou menos 40 vestibulares. Nós temos 4 vestibulares que tem nível 3 e 6 vestibulares níveis 2. Pode ser que isso mude? Pode, tá? Pode ser que depois auxilie alguma prova nível 1 passe para nível 2, alguma prova nível 2 passe para nível 3. Essa transição pode acontecer? Pode, mas hoje é assim. E nós temos aí 30 provas, 30 vestibulares de níveis 1. Eu vou fazer um post para vocês com essas faculdades, tá? Com quais são as faculdades níveis 1 depois aqui no meu Instagram. Aí você vai lá depois e comenta qual delas que você vai fazer. Mas eu vou citar aqui algumas. Unimes, Unisa, Santa Marcelina, São Caetano, São Camilo. Nós temos diversas, a Unifimes Trindade, Unifimes Mineiro, tem faculdades na Bahia, tem faculdade no Nordeste, N provas, níveis 1. Depois eu vou fazer um post e colocar aqui. Beleza, Débora, o que eu tenho que priorizar? Agora vamos pensar em conteúdo. Lembra que cada prova tem a sua particularidade, cada prova tem as suas características, cada prova tem seu ponto particular ali, que é o nosso processo de seleção. O que eu preciso ter muito claro? Que depende de que prova eu fazer, eu vou dar ênfase para algumas coisas. Mas existe um conteúdo chamado conteúdo base da banca VUNESP. O que é esse conteúdo? São conteúdos que vão cair, que tem em todas as provas da VUNESP. Basta você pegar uma prova da VUNESP e vai ver, esse conteúdo está aqui. Qual que é o cuidado que eu preciso ter, então? Como que isso aparece dentro da minha prova? Como que esse conteúdo aparece na São Caetano? Como que esse conteúdo aparece na Uniceub? Como que aparece na São Camilo, que vai acontecer agora, domingo, né? Como que aparece aí na São Camilo? Como que aparece esse conteúdo na Unimes? Então, o cuidado que eu preciso ter, nós temos o conteúdo base, que é recorrente para todas as provas, inclusive os níveis 1, 2 e 3, beleza? Só que eu tenho que saber o seguinte, qual é a característica dentro daquela minha prova. Mas vamos falar aqui agora sobre o que priorizar. Então, eu preciso saber. E lembrando, tem conteúdos que são específicos, tá? Eu falo muito isso, por quê? Porque, às vezes, o candidato ele acredita que se ele pegar o conteúdo e começar a estudar, ele pode prestar qualquer uma das provas níveis 1. Não. Ele precisa focar naquilo que é específico. Vou dar um exemplo. Uniceub tem conteúdos específicos que só caem nela, até porque é uma questão regional, que é de Brasília, certo? Unimes tem conteúdos específicos, São Caetano, então a gente precisa saber o que é específico de cada uma. Combinado? Simbora. Olha só, Débora, eu vou fazer uma prova nível 1, né? Como você colocou o exemplo aqui, de raiz. O que eu preciso dominar de química? Partindo do princípio que a gente está falando de um tipo A, o que é uma questão, uma prova nível 1 tipo A mesmo? 40 questões objetivas e 8 dissertativas. Dessas 8 dissertativas, nós temos 4 de química. Gente, isso é bom e ruim. Ter 4 questões de química significa, pô, são poucas questões, né? Só que são poucas questões onde eu posso colocar muito conteúdo ou eu tenho um volume de conteúdo muito grande para oscilar dentro dessas 4 questões. A vantagem é que é previsível. Então, eu vou dar algumas dicas aqui de coisa que você precisa revisar, precisa dominar, porque muito provavelmente estará na sua prova. Olha só uma coisa importante, uma curiosidade, tá? Dentro dessas 4 questões, nós temos letra A e a letra B. Então, já seriam 8 questões. Só que dentro de cada alternativa pode ter uma ou 2 perguntas. Cuidado com isso, tá? Para não acabar não comendo bola e esquecendo de responder alguma coisa. Então, às vezes acontece de ter 2 perguntas na letra A e uma pergunta na letra B. Ou, às vezes, acontece de ter 2 perguntas na A e 2 perguntas na B. É mais atípico. Geralmente, nós temos 2 perguntas na alternativa A, cada uma valendo 1 ponto,
e uma pergunta na letra B valendo 2 pontos. Tudo bem? Só fica bastante atento a isso. Débora, por que na letra A tem 2 perguntas valendo 1 e na letra B tem uma pergunta só valendo 2 pontos? Porque a letra B provavelmente é mais exigente. E geralmente é assim que acontece nas provas níveis 1. Dentro da prova nível 1, a letra A, o que é? É conceitual. Geralmente é uma questão teórica. E a letra B a gente tem cálculo. Exige um pouco mais de conhecimento do aluno. Por isso que ela vale mais. Débora, qual que eu tenho que dominar? As duas. Você tem que ir muito bem na prova dissertativa. Beleza? É só para você se situando. Então, vamos lá. Nós temos 4 questões dissertativas de química. Guarda uma coisa, como vai ser dividida, provavelmente, se você for fazer prova agora no meio do ano, você vai encontrar essa divisão na sua prova. Nós temos uma questão que é química básica pura, tanto a letra A quanto a letra B. Nós temos uma questão que é química orgânica pura também, tanto na A quanto na B. Eu posso misturar vários conceitos de química orgânica, vários conceitos de química básica, mas são 2 questões que você vai encontrar. Então, você tem que ficar ligadinho nisso. Eu tenho uma questão de química básica e eu tenho uma questão de química orgânica. Você vai encontrar com isso se você vai fazer uma prova nível 1 da VUNESP. Se for essa prova tipo A, né? Que é característica, que é bem típica. Débora, e as outras 2? Porque eu tenho 4. Aí a gente vai oscilar com a parte de química analítica e química, no caso, inorgânica. Nós vamos falar sobre isso. Débora, o que você está falando? Eu vou explicar para vocês. Vamos pensar aqui na questão de química básica. Gente, uma boa notícia para você. Se você vai fazer prova nível 1, conteúdo base da VUNESP, você já consegue acertar quase 70% da sua prova. 70%? Sim. Para algumas faculdades, você já passaria com conteúdo base, sem precisar de muita coisa do específico, mas teria que gabaritar o conteúdo base. Então, a gente não pode confiar nisso. Eu preciso ir melhor nesses conceitos, para eu não correr o risco de errar alguma coisa e acabar perdendo a questão, perdendo a minha vaga. Débora, o que é de matemática, o que é de química básica que pode ter na minha prova? Raio atômico, eletronegatividade, tipo de interação, tabela periódica, diagrama de Linus-Pauling, polaridade, geometria das moléculas, NOx. Gente, são todos conceitos básicos que caem nas provas da VUNESP e elas estão embutidas dentro de uma questão. Às vezes eu tenho uma questão que fala só disso, só tem esse contexto, e tem questões que falam disso com outras coisas. Eu consigo colocar química básica dentro de qualquer outra matéria. Então é importante ficar ligadinho nisso. Química básica é o foco para quem vai fazer prova nível 1. Você tem que dominar química básica. Débora, mas tem dificuldade nessa parte, então esquece química em prova nível 1. É um pré-requisito. E, na verdade, é a questão mais fácil da prova. Então, você tem que dominar. Beleza? Solubilidade, nome do sal, característica de ácido base, óxidos, se reage, se não reage. Gente, isso são coisas que quando a gente elabora a prova, elabora a questão, a gente subentende que é uma coisa básica para o candidato. Então, é uma questão que você não pode errar, que é dada para você não zerar. Beleza? Tá aí. Já sabe o que que te espera na prova de química básica. Quando a gente fala de química orgânica, né? Lembra que tem 2 que é certeza? Débora, o que eu posso ver na prova de química orgânica? Isomerias. Então, estude, revise isomeria plana, isomeria espacial, os tipos de isomeria, quantos isômeros, o nome desses isômeros. Isso é importante para vocês. Reações orgânicas. Quando a gente fala de reações orgânicas, nós estamos falando de reações entre grupos funcionais. Então, fique ligadinho. Se eu reagir esse grupo funcional com esse, qual é o próximo? Se eu reagir A com B, quem vai ser o C? Então, reações orgânicas são extremamente importantes. Mecanismo de reação, qual que é o produto, quem ataca, quem entra, quem sai, as particularidades de benzeno. Então, química orgânica tem muito disso. Beleza? Grupo funcional é indispensável, né? Já foi o tempo que a gente colocava que grupo funcional era um tema de prova, agora é um pré-requisito. Se eu não souber grupo funcional, acabou. Nome dos meus radicais, isso é orgânica. Uma outra matéria que pode cair junto com orgânica, que é muito bacana vocês dominarem, o que é? Radioatividade. Tempo de meia-vida, reações de radioatividade, tudo isso pode vir embutido dentro de química orgânica. Então, nós falamos aí de uma questão de química básica, que você vai encontrar, e nós falamos de química orgânica, que você vai encontrar. Aí, 50% da sua prova você já sabe que vai estar lá.
Nós temos mais 2 questões. E essas 2 questões, ela vai oscilar em cálculo. Débora, então não vai ter teoria nessas 2 questões? Tem sim, tá? Mesmo essas questões que têm equilíbrio, questões que têm entalpia, soluções, pH, questões que têm estequiometria, elas têm a parte teórica, beleza? Então, geralmente, nessas questões, a gente tem a letra A, vem muito dentro de conceito, pode ser que sim, pode ser que não, e depois vem a parte de cálculo. O que esperar dessas outras 2 questões? Gente, sem sombra de dúvidas, espere estequiometria. Só que estequiometria não é uma matéria que ela aparece sozinha para a gente. Então, tem a parte de estequiometria com soluções, estequiometria com pH, estequiometria com equilíbrio, estequiometria com entalpia. Aí depende, com rendimento, com pureza. É por isso que eu defendo muito a bandeira, coloco muito aqui para vocês, que vocês precisam resolver as questões certas. Porque se eu resolver questões de estequiometria pura, depois de soluções pura, depois de entalpia, depois de equilíbrio, quando chegar na prova que eu misturo tudo isso em uma questão só, você não consegue fazer. Então, é muito importante você treinar isso. Quais são as matérias que eu consigo colocar junto com estequiometria? E aí eu treino tudo isso. Quais são as matérias que eu posso intercalar com entalpia? Opa, eu treino tudo isso. Eu posso colocar até matéria de física junto com química. Então, é por isso que é muito importante, eu falo muito com vocês, que exercícios errados tiram a sua vaga. Então, é muito, 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 muito importante que você saiba quais são as questões que você vai treinar. Então, essas 2 questões, elas entram muito nessa parte de cálculo. E aí tem alguém que pergunta, Débora, mas e pilha e eletrólise? É provável? É uma matéria que oscila muito. É raro acontecer de ela aparecer. Mas se aparecer, eu daria uma ênfase para a eletrólise. Não deixe de estudar pilha e eletrólise, tá? Mas o mais provável é você se deparar com estequiometria, entalpia, equilíbrio, cinética, que é a velocidade das reações, tem uma tendência aí para a gente esse ano. O que mais, gente? Soluções, pH, conseguir calcular tudo isso. Então, estequiometria com rendimento, com pureza, reações. Lembrando que quando a gente fala de estequiometria, nós estamos partindo do princípio, lembra que eu falei de reações orgânicas? Quando eu falo de estequiometria, eu estou partindo do princípio que as reações inorgânicas para você, ok. Por quê? Porque a VUNESP pode me dar as reações ou não. Débora, mas ela não tem que me dar? Não. Se ela der o nome UPAC, não tem que me dar, você monta. Então, você tem que saber qual é a reação, como que é o mecanismo, quem reage com quem, qual o produto, se preocupe com o balanceamento. Então, tem vários pré-requisitos dentro desse conteúdo. Deu para entender? Essa é a visão geral de conteúdo para as provas de medicina da VUNESP, níveis 1, beleza? Então, olha só, o nosso compromisso hoje era vir aqui responder uma pergunta da caixinha do meu Stories. Então, recadinho para você. Se você tem alguma pergunta, tem alguma curiosidade, quer perguntar alguma coisa sobre as provas de medicina da VUNESP, vai lá no meu Instagram. Essa semana eu vou deixar a caixinha lá. Você coloca a sua pergunta e a sua pergunta vai virar assunto das nossas lives às 8 da manhã, beleza? Eu espero ter respondido a pergunta do colega que colocou lá. Se você ainda não deixou a sua pergunta, vai lá no meu Instagram, já aproveita, me segue e coloca a sua pergunta lá, que vai ser um prazer trazer aqui a sua pergunta para a gente conversar. Tudo bem? Então, gente, esse é o foco. Nós falamos aqui de uma visão geral de química. Tem particularidades? Tem particularidade de critério de correção. Esse é o conteúdo base, tá? Por exemplo, eu poderia falar solubilidade. Débora, solubilidade então não é importante? É, só que depende muito da faculdade. Isso não é base da VUNESP. Isso é conteúdo específico da VUNESP, cai em algumas provas. Eu poderia falar sobre, por exemplo, propriedades coligativas. Débora, então eu não preciso estudar propriedades coligativas? Depende da prova que você vai fazer. Dependendo da prova que você vai fazer, você tem que dominar esse conteúdo. Por quê? Porque vai cair. Só que não é conteúdo base da VUNESP, é conteúdo específico. Por exemplo, propriedades coligativas, se você vai fazer o UniCeub, você tem que dominar. Se você vai fazer São Caetano, não é provável, não é um conteúdo base para São Caetano. Entende? Então, o que nós colocamos aqui de química são os conteúdos base para a VUNESP.
conteúdos específicos, aí depende muito de que prova que nós estamos falando. Isso serve para química, isso serve para matemática, isso serve para física. E o que é muito importante você entender? Que você precisa treinar esse conteúdo, dominar, treinar o jeito que ele apresenta, que ele é apresentado para você saber como você vai responder essa questão e treinar, gente, agilidade. Prova nível 1 é uma questão de agilidade. O aluno bate o olho na questão, identifica, próxima. Bate o olho na questão, identifica, próxima. Beleza? É isso que você precisa treinar para estar super bem na prova nível 1. Tudo bem?